A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Mais uma vez, né, estamos aqui gravando os nossos vídeos, as nossas reflexões, para que você possa acompanhar de alguma maneira algo aqui da nossa parte, da igreja, da direção da igreja. Quero que você a cada dia esteja de fato ministrando em seu coração momentos de alegria, momentos de paz. Nós temos vivido momentos difíceis no Brasil, momentos de crise no mundial, na verdade, né? E temos sofrido com isso, temos vivido momentos realmente de privações que têm nos atingido de uma maneira muito diferente de tudo que já temos vivido em nossas vidas. Quero aqui agradecer a você pela paciência, pelo tempo em que muitas vezes a gente tem vivido na nossa caminhada. Esses momentos têm, de fato, nos privado desses momentos de estarmos juntos, de vivermos em comunhão, a koinonia que é tão importante para nós na caminhada cristã. Mas Deus tem os seus planos e esse momento Ele nos permitiu viver isso, viver esses momentos de distanciamento. E eu espero que de fato você esteja bem. Eu espero que sua família esteja bem. Espero que cada um de nós possamos passar por esses momentos com serenidade e com um pouco de confiança, com muita fé, na verdade, em nossos corações. É fato que as leis do nosso município pediu novamente para que pudéssemos fechar as igrejas e mantermos o distanciamento social. Estamos fazendo isso, seguindo sempre aquilo que o prefeito, o governador do nosso estado tem direcionado. Então, as direções deles têm sido a nossa direção. Então, quando eles dizem para nós que nós não podemos estar abrindo os templos, nós não abrimos os templos. Quando eles dizem que nós podemos abrir com 30%, estamos abrindo com 30%. Estamos, de fato, seguindo o que eles têm nos direcionado e tomando todos os cuidados possíveis para que nós possamos evitar uma contaminação ou até mesmo dificuldades, né, nas nossas famílias, nas pessoas que nós amamos e nós queremos bem. Então, eu direciono isso para a nossa igreja sempre, é isso que nós temos sempre postados nos grupos, e peço que você tenha paciência na caminhada. Nessa noite, queria falar um pouquinho sobre fé, baseado em Hebreus no capítulo 11, essa reflexão tão importante para as nossas vidas, e queria compartilhar isso à luz desse tempo em que nós estamos vivendo. A fé cristã, ela é marcada em toda a sua história, desde a época dos discípulos, ou até mesmo de Jesus, ou até mesmo antes dos apóstolos, ou até mesmo antes dos profetas. Quando nós olhamos para toda a caminhada cristã, dentro da lógica que nós servimos enquanto cristãos, nós vemos muito sofrimento, muitas coisas acontecendo durante todo esse período histórico, muitas pessoas sofrendo das mais diversas maneiras. E o sofrimento, ele faz parte da vida humana. O sofrimento, ele faz parte de nós, é inerente a nós. Enquanto seres humanos, nós sofremos. E nós sofremos das mais diversas maneiras. E é fato que nós estamos sofrendo agora, mas nós devemos também fazer uma reflexão da fé olhando à luz das pessoas que já vieram, que nos antecederam, pessoas que vieram antes de nós, pessoas que passaram por outros problemas e alguns até muito semelhante a esse que estamos passando agora, e passaram com força, com fé, sofreram de fato, como nós também vamos sofrer, mas nós precisamos desenvolver a capacidade de olhar para a fé que a Bíblia nos direciona. Então, nessa noite, eu queria que você pudesse refletir nisso. Eu sei que dentro aí da sua realidade, dentro da sua casa, na sua vida, na sua caminhada, às vezes vem de fato aquela angústia, né? Às vezes aquele momento difícil que nós passamos, porque já estamos aí há um bom período, né, nessa pandemia, e nesse processo de vai e volta e cancela e proíbe, e sai e não sai, e vai vindo muitas angústias em nosso coração. E a gente já começa a querer quase dar aquele grito de independência mesmo, sabe? Aquele grito dizendo, olha, que acabe logo com tudo isso.
mas nós precisamos ser perseverantes. A nossa fé é uma fé perseverante. A fé cristã, ela é uma fé que persevera durante muitos anos, durante muito tempo, e de uma maneira muito eficaz dentro do processo do que ela é. Uma fé que sofre, é uma fé que é duradoura. A nossa fé, a fé cristã, ela é demonstrada, inclusive, através do testemunho dos mártires. Muitas pessoas que entregaram as suas vidas. Eu não estou falando agora que esse momento é um momento onde nós devemos entregar as nossas vidas. De fato, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que esses sofrimentos não podem abalar de uma maneira muito severa o nosso coração e até mesmo as nossas convicções. Esse momento é um momento que deve enaltecer a nossa fé. Esse momento é um momento onde a nossa fé deve aparecer mesmo, de fato, de verdade, onde a nossa fé deve, de fato, ser expressada de uma maneira muito especial. Quando eu olho ali para Hebreus, eu vejo assim uma história de homens que passaram as mais difíceis coisas na vida. Ali tem textos em Hebreus 11, onde fala claramente que as mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Tem textos ali que fala que homens do qual esse mundo não eram dignos sofreram, foram apedrejados, foram massacrados, foram queimados, eles passaram por coisas absurdas por causa da fé. E eles seguiram em frente, né? Muitos deles seguiram em frente e não tinham problema na caminhada deles enquanto fé, de em alguns momentos até mesmo entregar as suas vidas. A fé cristã, ela é marcada por uma coisa muito extraordinária. Ela nos direciona para um processo da eternidade, ela nos direciona para um caminho onde essas coisas circunstanciais da vida aqui não nos atinge, pelo menos da maneira que atinge a muitas pessoas. O desespero não pode fazer parte da nossa caminhada. Nós devemos ter assim uma fé que ela seja razoavelmente inabalável. Os sofrimentos, ele vem e ele deve chegar em nós, e quando ele deparar-se com a nossa fé em Cristo Jesus, essa fé que acredita realmente em uma vida eterna, que acredita realmente em um plano muito maior, que acredita de fato, igual Paulo chega a dizer, que se nós esperamos nessa vida, somente nessa vida nós somos as pessoas mais miseráveis. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos olhar de uma maneira onde de fato isso aqui seja realmente efêmero, isso aqui seja realmente passageiro. Nós devemos olhar assim. Nós, inclusive, precisamos desenvolver em nosso coração essa fé. É interessante como essa fé ela é tão marcante e nos leva nessa direção. Por exemplo, Cristo, o próprio Cristo. Quando ele estava indo para a cruz, ele se angustiou e tal, mas ele de fato olhou isso tudo aqui, e olha que Cristo estava num processo diferente do nosso, porque estava recebendo sobre ele, de fato, todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele estava suportando sobre ele uma carga muito grande de muita coisa que não é a nossa realidade. Nós, quando estamos indo para um momento talvez de morte, nós estamos de alguma maneira olhando para nós mesmos. Jesus, né, ele estava sofrendo sobre ele a minha dor, a sua dor, a dor do mundo inteiro, de todas as épocas, de todos os períodos históricos. E ainda assim, quando ele reconhece de fato a vontade de Deus, o plano de Deus eterno para a vida humana, ele de fato ele assume dizendo: Deus, faça a tua vontade, porque ela é a melhor. Eu tenho dito nas minhas mensagens, nas minhas reflexões, que a minha vida ela não está na mão do vírus, a minha vida está nas mãos de Deus. E eu queria de fato que você tentasse olhar para essa realidade. Eu sei que muitas pessoas estão angustiadas, tentando assim defender a sua vida a todo custo, mas assim, é claro, nós precisamos sim, de fato, nos cuidar, e eu reconheço isso e digo para você: cuide de si mesmo. Faça isso, mas lá no fundo do seu coração, lá dentro de você, faça uma reflexão. Quanto tempo ainda temos de vida neste mundo?
Eu tenho 52 anos e eu confesso para você que às vezes eu fico pensando o que eu tenho para viver daqui para frente. Provavelmente muita coisa. Eu espero que Deus me dê muitos anos de vida e a você também, a todos que estão nos ouvindo. Mas assim, e se Deus não der? Como você vai para esse novo momento na sua história? É um momento de você refletir sobre a fé que Deus direcionou para nós enquanto cristãos. Esse momento onde eu coloco a minha fé mesmo na frente de tudo. Reconheço de fato que eu preciso me cuidar, mas assumo em meu coração que a minha vida não está nas mãos de uma doença, de qualquer coisa. A minha vida de fato está nas mãos de Deus. Pode ser que Deus me leve por causa dessa pandemia. Pode ser que Deus me leve por causa de outra doença. Pode ser que Deus me leve por causa de outra situação, mas é Deus que é o autor da vida. Ele me dá a vida e Ele tira essa vida. A hora que Ele bem quiser, não é um vírus que vai fazer isso, e até mesmo deixa uma palavra de conforto para o seu coração, talvez que já perdeu alguém, saber que esse alguém está dentro de um processo da vontade de Deus. Não está fora disso, a nossa vida não vai simplesmente ser ceifada nesse momento se Deus assim não permitir. Então coloque-se num momento de viver uma vida de fé. Eu não estou dizendo aqui que a fé pode curar tudo, eu espero que você entenda isso, eu estou dizendo que a fé inclusive pode nos levar. O apóstolo Pedro, quando estava indo para a sua missão, Jesus disse para ele um processo de revelação, dizendo para ele assim que, olha Pedro, eu estou dizendo para você como é que você vai morrer. E a morte de Pedro era para ser uma morte de crucificação semelhante à de Cristo, mas ele pede para que crucifique então de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual ao Senhor dele. Essa fé que direciona o nosso coração e que muda as nossas vidas, essa fé, ela deve ser uma fé voltada de uma maneira onde nós realmente assumamos quem somos. Nós somos eternos, nós nascemos para a eternidade e eu queria deixar essa mensagem contundente para o teu coração. Nossa fé é uma fé que no momento em que nós partirmos daqui, nós estaremos nos braços de Cristo, entrando num processo da vida de verdade, da vida eterna, da vida realmente que causa impacto e diferença no nosso coração. Então eu queria, na verdade, olhar para esse texto de Hebreus e ver que muitas dessas pessoas que foram mortas, elas não deram passos para trás em relação à fé. Não estou dizendo aqui que nenhum dos meus irmãos, que eu pelo menos conheço, tem dado passo para trás em relação a isso, em relação à fé. Mas eu estou dizendo que a angústia, às vezes, ela começa a tomar conta do nosso coração, a aflição começa a tomar conta do nosso coração, que nós não falamos mais de outra coisa, nós já não temos alegria, nós já não expressamos mais contentamento, nós já começamos a ficar num momento de tristeza e angústia, porque o tempo vai passando e nós vamos nos angustiando, de repente nós começamos a nos pegar tristes, revoltados, nervosos uns com os outros, e de fato isso vai acontecendo nas nossas vidas. E quando isso começa a acontecer, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo o contentamento, e às vezes nós começamos a entrar naquela vibe do povo de Israel no Antigo Testamento. Olha, Deus está demorando muito para fazer alguma coisa, então eu já começo meio que a afrouxar nas minhas convicções de fé, eu já começo a afrouxar um pouco naquilo que Deus tem me falado durante toda uma vida. Mas eu queria lembrar você aqui, a sua vida e a minha vida não está relacionada somente com esses momentos que estamos vivendo no Brasil e no mundo. As nossas vidas, ela é marcada de 50 anos, pelo menos. A minha, pelo menos, 50 anos. E durante todo esse período, vivi muitos momentos de sofrimentos e dores, mas vivi muitos momentos de alegria, de contentamento, de realizações. E eu queria que você, nessa noite, pudesse começar assim a trazer para a memória, como diz Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, trazer à memória aquilo que dá esperança ao seu coração, aquilo que de fato dá contentamento à sua alma, trazer à memória, sabe, rememorar a sua própria vida. A sua vida não pode ser definida, e nem a minha, por um momento de pandemia no Brasil e no mundo. A minha vida não pode ser marcada por um momento de perda. A minha vida é marcada por muitos momentos de perdas e de conquistas. E nós precisamos, nesse momento, olhar para isso de uma forma muito real, muito autêntica. A minha grande preocupação
é que as pessoas começam a divulgar tanto isso, falar tanto disso, que parece que a nossa vida só é isso. Não, a nossa vida não é somente isso. Nós temos muitas outras coisas acontecendo. Nesse exato momento, tem pessoas realizando coisas incríveis, coisas extraordinárias, pessoas sendo confrontadas e sendo transformadas, pessoas sendo nesses momentos de crise, pessoas que estão extremamente felizes, pessoas que estão tendo filhos, pessoas que estão conquistando bons negócios, pessoas que estão fazendo grandes negócios. Durante todo esse momento de pandêmico no Brasil, muitas coisas estão acontecendo, não está completamente parado. E eu queria deixar esse momento de reflexão para a sua vida, que você tivesse fé, que você traga para dentro da sua história, dentro do seu coração, que você traga para a sua vida, de fato, algo que traga esperança ao seu coração. Quando nós olhamos para essas pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pessoas que sofreram as mais diversas coisas, mas que de fato deixaram em seus corações uma marca pujante, de fato, de fé, de uma fé inabalável, que não é circunstancial, uma fé que não está baseada nas circunstâncias, mas uma fé que desafia as circunstâncias, uma fé que de fato não se preocupa se de fato nós mesmos viermos a morrer até, a perder as nossas vidas, porque de fato essa fé traz para o nosso coração uma esperança que ultrapassa o limite disso, que ultrapassa esse limite da morte, que ultrapassa esse limite do último momento, da grande angústia da humanidade na Terra. Essa fé que quando nós estamos indo para este momento, na verdade estamos com uma expectativa pujante, alegre, feliz, sabendo que no próximo momento nós estaremos nos braços de Cristo Jesus, estaremos vivendo uma realidade incrível da eternidade juntamente com Cristo e com todos os nossos queridos que já partiram daqui e que estão com Cristo na glória, estão com Ele vivendo já o princípio da eternidade, da salvação eterna. Então eu queria deixar essa mensagem de reflexão para o seu coração. Sabe, não se permita viver somente momentos de dores, sofrimentos e angústias. Aproveite esses momentos para você pensar coisas profundas. Aproveite esse momento para realmente refletir profundamente sobre as mensagens da palavra de Deus, sobre grandes autores que escreveram ali tantos livros, são aproximadamente 66 livros dentro da Bíblia, que você tem a oportunidade de lê-los, de refletir sobre eles, de olhar as histórias, de caminhar em fé, de desenvolver a sua fé, uma fé que começa e que tem um desenvolvimento e vai crescendo e vai amadurecendo e vai tendo reflexões profundas sobre Deus e a respeito das coisas que Deus deseja para o nosso coração. Então eu queria deixar essa reflexão para o seu coração nessa noite. Viva uma fé que desafia os momentos difíceis. Uma fé para viver momentos de crise não é uma fé simplesmente subjetiva, ou essa fé, sabe, essa fé que as pessoas pregam por aí, que as coisas têm que acontecer tudo do jeito que a gente quer. Não. A fé bíblica é uma fé que ela ultrapassa o limite até do sofrimento. Essa fé bíblica, ela é uma fé que de fato ela é expressada nos momentos quando você de fato se coloca diante de Deus, independente das circunstâncias, e você continua crendo, continua confiando, continua desenvolvendo a sua vida, a sua caminhada, não afrouxa nas suas doutrinas, não afrouxa de fato nas suas convicções, continua crendo, continua fiel, não abandone de fato de maneira nenhuma, nenhum dos princípios cristãos, siga em frente, tenha uma família onde você pode fazer um núcleo, como se fosse uma igreja mesmo, e desenvolva a fé, fale do amor de Deus, fale das convicções da eternidade, fale de salvação aos seus filhos, fale das promessas de Deus para as nossas vidas. Queria deixar essa reflexão para o seu coração nessa noite, que nós possamos a cada dia ser gratos a Deus por tudo, independente, por tudo, sabe, tudo vem das mãos de Deus. Eu creio de fato que, apesar de muitas pessoas acharem que esse vírus é uma coisa que foi plantada e todas as aspirações que existem sobre isso, eu de fato creio. Eu não creio que Deus promove o mal, mas Deus permite algumas coisas no mundo. Como é que eu poderia não acreditar que Deus está permitindo? Como é que eu poderia dizer
olhando para toda a Bíblia, olhando para todo o Evangelho, dizer que Deus não permite algumas coisas difíceis no mundo. Ele permite, porque se ele não permitisse, não aconteceria. E se está acontecendo, Deus ele sabe como lidar com isso, ele jamais perdeu o controle, ele está no controle da história, e isso é só um momento que nós olhamos e nós achamos, nossa, acabou tudo, ou está tudo muito difícil, ou no momento mais crítico da história humana nós olhamos e falamos, nossa, está tudo fora do lugar. Não, para Deus está tudo no lugar, Ele sabe o que está fazendo, Deus sabe como Ele está construindo a história, para onde ela está indo e qual será o fim dela e como isso acontecerá. Deus sabe de todas essas coisas. E apesar dele saber, Ele não tem intervido na história, mas permitido, de fato, que essas coisas venham e que nós possamos aprender a lidar com momentos difíceis, onde a nossa fé de fato deve sair um pouco mais como diamante bruto. Sabe, que quando vai para o fogo de fato sai mais brilhante, sai mais bonito, sai mais extraordinário. Que nessa caminhada cristã a nossa fé possa sair um pouco mais brilhante, a nossa fé possa aparecer um pouco mais, a nossa fé de fato possa sair aprovada diante daquilo que Deus tem permitido na nossa história. Que Deus fortaleça o seu coração, abençoe sua vida, sua família, proteja todas as pessoas que você ama e aquelas que você não conhece, que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja o mundo, nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Jeremias, num momento de grande crise, num momento de grande sofrimento da sua alma, talvez até mesmo num momento de depressão, ele diz, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Essa tem sido a minha oração, a minha tônica de oração. Eu tenho orado dizendo, Deus, que a misericórdia do Senhor seja a causa de nós não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, corra atrás de nós e de fato nos alcance e nós possamos encontrar do Senhor a tua misericórdia nesses momentos de sofrimento. A minha oração para você nessa noite é que a misericórdia do Senhor te alcance. Que a misericórdia do Senhor toque a sua família. Que a misericórdia do Senhor alcance os seus filhos. Que a misericórdia do Senhor alcance o Brasil. Que a misericórdia do Senhor alcance o mundo. E que todos nós possamos sair dessa como pessoas um pouco mais experientes, pessoas valorizando um pouco mais a vida, pessoas valorizando um pouco mais as nossas famílias, valorizando um pouco mais o que temos e o que não temos, valorizando e entendendo que momentos de sofrimentos não definem a nossa fé, porque a nossa fé está guardada em Cristo Jesus. E nós possamos dizer igual Jó, depois de um grande sofrimento da sua vida, eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.